Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Professora Maiana Zatz, vamos continuar a falar sobre bancos de dados genômicos. Recentemente, eu falei da iniciativa chinesa de estudar o genoma de 140 mil amostras obtidas de fetos em gestação a partir do sangue de mulheres grávidas. E com esse estudo, os chineses conseguiram determinar várias características, inclusive ancestralidade dos participantes. Mas, por outro lado, como essas amostras foram obtidas de fetos, não foi possível comprovar definitivamente algumas características, como, por exemplo, a altura prevista ou o risco aumentado para algumas doenças comuns, como diabetes, hipertensão, entre outras. E agora, o Reino Unido acaba de publicar um trabalho gigantesco na revista Nature, com os genomas de 500 mil participantes. Os voluntários tinham idades entre 40 e 69 anos e doaram amostras de sangue, urina e saliva. E eles foram recrutados por 4 anos, entre 2006 e 2010. Além das amostras biológicas, os voluntários responderam um extenso questionário, incluindo história familiar, ancestralidade e estilo de vida. E eles também permitiram acesso aos seus prontuários eletrônicos sobre saúde. E ainda um subgrupo participou de exames complementares fazendo parte dessa amostra, por exemplo, função pulmonar e imagens. O tamanho da amostra, em combinação com a quantidade de dados que foram coletados e que continuarão a ser com o envelhecimento dos voluntários, é sem precedentes. E quem que vai poder ter acesso a esses dados todos? Chama atenção a generosidade da equipe de pesquisadores, que desde o começo consentiu em compartilhar os dados com pesquisadores da área de saúde do mundo inteiro. E milhares de pesquisadores já estão usando esses dados para diferentes pesquisas desde julho de 2017. Eu acabo de chegar do Congresso Internacional da Sociedade Americana de Genética Humana, que esse ano foi em San Diego, e reuniu cerca de 7 mil participantes. E várias palestras já mostraram o uso do Banco Genômico Britânico e também do banco da 23andMe, aquela empresa americana do Google, para inferir, a partir dos dados dos participantes, informações como resposta individual a drogas, que é a farmacogenômica, risco para doenças cardíacas, hipertensão ou outras doenças complexas. Então, são pesquisas que estão se iniciando e que precisam ser validadas em outras populações, mas nós já estamos vendo avanços muito importantes. Bom, e não preciso dizer que analisar uma amostra desse tamanho que requer recursos computacionais e uma expertise gigantesca. Então, uma profissão hoje extremamente valorizada e de grande futuro é dos bioinformatas, que conseguem combinar dados biológicos com resultados computacionais. Acho que é muito importante que os jovens saibam disso, né? Que avanços que a gente já tem nesse campo? Então, só recordando, o projeto Genoma Humano, que foi iniciado em 1990, tinha como objetivo identificar todos os genes responsáveis por nossas características hereditárias. E a aposta é que tínhamos de 100 a 150 mil genes. O fim do projeto foi anunciado em 2003, 13 anos depois, a um custo de 3 bilhões de dólares. Mas qual foi a grande surpresa? Nós descobrimos que temos só 20 mil genes. Só para se ter uma ideia, o tomate de 37 mil. E eu brinco sempre que nós perdemos até do tomate. Mas a conclusão lógica é que nosso genoma é muito mais complexo do que se imaginava. E, de fato, nós temos milhões de variantes que explicam por que uma pessoa é diferente da outra. Por que uma pessoa tem um risco para determinada doença e outras não. Então, é de grande interesse entender quanto dessas variantes determinam um risco maior para algumas doenças, como diabetes, hipertensão ou tendência para a obesidade, por exemplo. E sabemos que essas características, que chamamos de complexas ou multifatoriais, dependem de uma interação entre o genoma e o ambiente. Então, esse projeto do Reino Unido será extremamente importante para entendermos melhor o papel dos genes e do ambiente para o desenvolvimento dessas características e poder preveni-las. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.